Olá, eu sou o professor Cid. Vamos dar continuidade à nossa aula de informática no módulo de manutenção. A gente estava falando sobre o simulador de defeitos para a gente começar a ter um pouco de sensibilidade no sentido de buscar a solução de alguns casos, né? E a gente parou aqui, né, nessa tela, exatamente, eu deixei na mesma tela para que a gente desse continuidade, tá? Sobre os defeitos. Então eu só vou dar um OK aqui para a gente, eu ganhei o teclado, você vê que aos poucos a gente vai montando o computador, né? Já estamos no quinto defeito, tá? Então, nesse defeito ele me diz o seguinte, ó: sintomas. O computador tem um drive de disquete. Opa, ó o drive aqui, ó, drive de disquete, tá certo? Mas o sistema operacional não reconhece o drive. O drive A não aparece dentro do sistema operacional. Então, aí você já tem algumas situações que você tem que avaliar. Quando você entra aqui, ó, eu vou clicar nele, ó, percebe que você tem uma parte interna do computador que ele vai te mostrando sobre essas possibilidades. E ele fala assim, ó, problema aparente. Nenhum problema aparente encontrado nos componentes internos do gabinete. Aparentemente todos os cabos e conexões estão perfeitos. Ó, onde eu estou passando o mouse aqui, ó, né, é a parte onde fica o drive de disquete. Então o cabo, ó, você vai perceber que ele está aqui conectado, tudo bonitinho, ó. Tá vendo esse cabo que fica maior, chamado de flat cable? Ele está conectado lá. Aqui tem o cabo de energia conectado. Então aparentemente está tudo certo, ó. No HD também, o flat cable do HD mais o cabo de energia. Aqui você tem o cabo de energia do leitor de CD e DVD, tá certo? Então aqui as informações estão todas na tela, então não é fácil de você avaliar, né, como que está isso daí. Então cabe a nós o seguinte, duas possibilidades, tá? Primeira possibilidade, a fonte de energia não está levando energia diretamente para ele, tá? Essa é a primeira possibilidade, por isso talvez ele não esteja funcionando. Segunda possibilidade, lá no drive, no setup do computador, você tem uma configuração que você inibe ele, ou seja, que você fala para o computador que você não quer que o seu drive de disquete funcione. Então basta você entrar no setup e reconfigurar ele, tá certo? É óbvio que a primeira parte que eu faço é sempre essa, eu vou direto no setup, porque se no setup estiver funcionando, aí sim eu abro o computador, tá certo? E a terceira parte seria a substituição, trocar o drive mesmo, fazer a troca dele para que de repente você coloque um mais novo. Então vamos numa parte mais fácil, ó, no configuração do setup. Aí ele já vai me dar uma informação. Parabéns, você acertou. Apesar do drive de disquete estar fisicamente instalado, ele não estava configurado no setup, por isso era como se ele não estivesse para a placa-mãe e consequentemente para o sistema operacional. Então você vê que às vezes uma solução simples, sem ter que abrir o computador, já me resolve, tá certo? Eu poderia ter ido na fonte? Poderia, só que para isso eu teria que abrir o computador primeiro, por isso que agora a gente com bastante sensibilidade começa a ir nas partes mais fáceis primeiro. Sempre primeiro resolve via software, para depois por último você resolver via hardware, tá certo? Então ok, já vamos para o próximo defeito. Opa, ganhei uma caixinha de som, ó que legal. Estamos montando o nosso computador, né? Então vamos lá, próximo defeito aqui, ó, sintomas. O computador está muito lento. Lembra que nós falamos bastante sobre uma série de coisas que a gente pode fazer mesmo sem mexer no computador, via software, né, via o sistema operacional, para que a gente possa estar deixando ele um pouco mais dinâmico, um pouco mais rápido. É lógico que todo mundo quer que ele melhore, tá? Muita gente vai direto no mais fácil. Ah, quero colocar mais memória no meu computador, achando que ele vai ficar mais rápido. Nem sempre isso acontece, tá? Às vezes o computador, tendo mais memória, ele pode não mudar absolutamente nada. Até mostrei para vocês isso em relação àquele monitor, na quantidade de memória que estava sendo consumida, ou seja, eu estava consumindo só 60% da memória. Se eu colocar mais, que diferença vai fazer? Nenhuma. Eu só coloco mais memória quando eu estou batendo acima dos 90% de consumo, porque aí eu sei que os programas que eu estou utilizando usam muita memória. Fora isso, colocar mais memória não resolve nada. Hoje, uma solução bastante prática que se tem é trocar o HD por um SSD. O SSD é um disco, só que ele é de estado sólido, do tipo memória flash, que é igual a um pendrive, que você coloca dentro do computador e ele se torna 10 vezes mais rápido na troca de informações com a placa-mãe. Então, pô, isso daí cria uma dinâmica legal, principalmente para quem usa computador para jogar, que para quem usa coisas muito pesadas, como tratamento de vídeos, de imagem e tal. O ideal é que você trabalhe com SSD e não com HD, tá certo? E outra coisa, você tem muitos problemas com o consumo de energia, você já percebeu, né? A fonte, ela precisa
precisa fornecer energia para todo mundo, então ela acaba meio que dividindo a potência que ela gera, né? E o SSD consome metade da energia de um HD, liberando o resto para os outros componentes. Então, ó, como é importante você ter um SSD no seu computador, tá certo? Então vamos lá. Continuando aqui, ó, o computador está lento tanto para ler ou gravar arquivos quanto para executar programas, digitar textos, acessar a internet, etc. Alguns arquivos do usuário sumiram e às vezes trava. Arquivos sumiram? Opa, pera lá. Os arquivos do computador só somem se efetivamente eu apagar. Se eu não apaguei nada, ou o HD está com problema, ou alguém está fazendo isso por mim. Quem pode fazer isso por mim? Programas automáticos, chamados programas maliciosos. Quem são programas maliciosos? Vírus, né? Os chamados malwares. Então, passar um antivírus pode me ajudar também. Ou, em último caso, fazer a recuperação do sistema operacional. Vamos ver quais as opções? Então, eu tenho aqui, ó, entre as opções que a gente vai trabalhar, se eu, por exemplo, clicar aqui, ó, monitor, tá tudo bonitinho, nenhum problema no monitor, não há problema com ele. Vamos ver na fonte aqui, ó, nenhum problema aparente. Você vê que tá tudo certinho aqui, ó. Olhando para o computador parece que tá tudo certo. Então vamos direto lá no antivírus, né? Porque se sumiram arquivos, meu computador tá lento, pode ser que ele está executando coisa que não sou eu que estou mandando. Então vamos lá. Parabéns, você descobriu o problema. Um vírus de computador pode causar sintomas estranhos, travar o computador, deixá-lo lento, apagar arquivos do usuário. Quando o usuário descuidado executou um arquivo que recebeu por e-mail sem passar um antivírus atualizado, o vírus que estava infectando o arquivo se instalou no computador e começou a causar problemas. Então, solução de problemas aqui neste caso até fácil, né? Apesar do computador estar lento, ele apontar para a parte física, o fato dele ter dito que alguns arquivos sumiram já me aponta diretamente para o antivírus, tá certo? Vamos lá, próximo sintoma aqui, ó. Ao tentar ler ou gravar arquivos em disquetes, o Windows exibe uma mensagem de erro de acesso ao disco. Disquete, isso poderia estar acontecendo com um HD externo, por exemplo, poderia estar acontecendo com um pendrive, poderia estar acontecendo. Lembra que é armazenamento, então qualquer coisa em relação a isso. Vamos às informações adicionais. Já foram utilizados vários disquetes diferentes, inclusive disquetes novos, mas para todos ocorre o mesmo erro. Então, se não é o disco, alguma coisa está errada lá dentro, tá? Então, você, primeiro de tudo, vai no setup. Lembra que nós já falamos, vamos no setup para ver se isso está funcionando. Se não for, a gente vai no drive, porque aí muda a história. Pode ser que ele esteja desligado, ou pode ser que, de repente, o próprio drive não esteja funcionando, ou até a fonte com problema. Lembra disso, né? Então, vamos lá no setup para ver se tem alguma coisa que eu possa fazer no setup. Aí ele diz lá, ó, boa tentativa, uma configuração errada do drive de disquete no setup, como por exemplo uma configuração errada na capacidade do drive, poderia causar problemas de escrita e leitura em disquetes de disco. Mas neste caso não há nada de errado no setup. Então, se não é no setup, a gente vai para onde? Vai direto lá no disquete, né? Então, abra o computador, né? Aí ele fala, ó, problema aparente, nenhum problema aparente encontrado nos componentes internos do gabinete, aparentemente todos os cabos estão perfeitos. Então vamos lá, ó, aqui ó, o cabo, o flat cable está ligado, o cabo de energia está ligado aqui, ó. Então eu vou aonde? Na troca do disquete, do drive de disquete. Então ó, cliquei, vamos ver se é ele. Ih, computador ligado de novo, professor. Tá louco, viu? Não posso mexer no computador com ele ligado, tem que desligar. Então, ó, desliguei, agora eu vou lá no disquete, no drive. Parabéns, você descobriu o defeito. Um drive de disquete com defeito ou excesso de sujeira na cabeça de leitura causa problemas na escrita e leitura de disquetes. Isso não acontece só em disquete não, tá? Isso daí ele está falando de um meio de armazenamento, mas isso acontece no CD, no DVD, no drive de disquete, no pendrive, em discos externos, HDs externos, então sempre pode acontecer qualquer coisa nesse sentido, tá certo? Ó, que programa malvado, ele não me deu nada, agora acertei logo e ele não me deu nada de presente, né? Vamos lá. Próximo sintoma, logo ao ligar o computador, o autoteste, que é chamado de post, exibe a mensagem HDD Filery. O que isso significa? Filery é uma falha, tá certo? E HDD é Hard Drive Disk, ou seja, o HD, né? Então ele está me dizendo que o HD está dando uma mensagem de erro, né?
Ele até especifica aqui, ó, falha no HD. Após a mensagem, o computador suspende suas atividades, não chegando nem ao mesmo iniciar o boot, né? Ou seja, aqui está meio óbvio, tá? Ou o HD está desligado, ou ele está com problema. Pode ser a fonte que não está gerando energia para ele? Pode. Então, neste caso, vamos lá. Primeiro de tudo, eu vou no setup, porque sempre o setup me ajuda bastante nesse sentido, tá? Para ver se ele está conectado lá via lógico. Então, vamos lá. Boa tentativa, uma configuração errada no HD, no setup, poderia causar problemas de acesso ao HD, mas geralmente quando o HD está mal configurado, ele até funciona e consegue carregar o sistema, apresentando problemas de arquivos corrompidos na capacidade de armazenamento do disco. Como ele está dizendo que já está dando falha antes de ligar o computador, então não seria setup. Vamos diretamente à troca do HD. Antes de trocar o HD, vamos verificar dentro do computador se está tudo ligado bonitinho. Então, ó, abre o computador, problema aparente. Nenhum problema aparente encontrado nos componentes internos, aparentemente todos os cabos de conexão estão ligados. Então aqui, ó, o flat cable, esse daqui de baixo, vai para o HD. E aqui o cabo de energia também está conectado, tá? Vamos forçar uma situação aqui, ó. Lembra, ó, desliguei o computador e vou ver se a fonte está gerando energia para ele. Boa tentativa. Uma fonte de alimentação com defeito poderia não estar fornecendo energia corretamente ao HD e provocando a falha, mas infelizmente não é o problema. Então agora a gente já sabe que só pode ser quem? O próprio HD, não é isso? Então vamos lá, substituição do HD. Lembra que o computador tem que estar desligado? Parabéns, você descobriu o defeito. Um HD com grande dano na superfície do seu disco, no motor ou na cabeça de leitura, ou ainda com a placa de circuito queimada, geralmente ocasiona esse tipo de mensagem de erro no autoteste, logo que o computador é ligado. Então, substituindo o HD, resolve o problema. Oba, ganhei um monitor, tá? Então vamos lá. Para quem gosta de jogo, né, isso daqui é bacana, porque a gente joga brincando, né, ou brinca aprendendo, né, essas são as coisas que a gente busca aqui. Vamos lá, sintomas. O computador trava ou reinicia sozinho. De novo, é a maior causa de problemas essa, tá? Em qualquer momento, durante a utilização de qualquer problema, e às vezes trava até mesmo antes do boot. O que nós fizemos aquela vez lá? A gente foi eliminando até chegar lá na placa, processador e memória, né? Só que é óbvio que nem sempre os erros vão ser os mesmos, né? Então vamos lá. Primeiro de tudo, vamos ver se os drivers estão funcionando, né? Para ver se está tudo certinho. Um problema em algum driver de algum dispositivo pode realmente causar problemas de travamentos no computador, mas neste caso o computador também está travando antes do boot. Opa! Se ele está travando antes do boot, também não pode ser vírus, não pode ser reinstalação do sistema, ou seja, não pode ser nada disso, né? Então vamos direto lá na parte que a gente tinha conversado. Primeiro de tudo, fonte, né? Ó, computador ligado. Agora eu esqueci de verdade, agora eu não deixei de propósito não, hein? Então, ó, vamos lá, fonte. É muito difícil um problema na fonte causar travamentos, mas às vezes pode acontecer. Nesse caso, se trocou a fonte, mas o problema continua, não é? Então vamos direto onde? Lá, ó, placa, processador e memória. Esse conjuntinho aqui, ó, desses três, placa, processador e memória, eles são os que geram maiores problemas no computador. Então vamos lá, primeiro memória, que é a mais fácil de trocar, ela é só encaixada. Muito bem, o defeito estava em um dos pentes de memória RAM. Você percebeu que eu vou sempre pelo mais fácil até, obviamente, chegar no mais difícil, que é a placa-mãe. A placa-mãe é a última das possibilidades, tá certo? Então, resolveu o problema trocando a memória RAM. Ah, ele me deu um gabinete, ó, tô ficando chique, meu computador tá quase pronto já, né? Já montei quase tudo aí. Vamos ver o nosso novo defeito, né? O novo sintoma. O computador trava ou reinicia sozinho em qualquer momento, durante a utilização de qualquer problema, mas sempre depois do boot. Ou seja, se é sempre depois do boot, algumas coisas a gente elimina, né? A fonte, por exemplo, pode ser que ela não gere energia, não deixe o computador ligado o tempo todo. Claro que pode. Pode ser placa, pode ser processador, pode ser memória, sim. Mas vamos ver as informações adicionais? Cadê? Defeito começou a acontecer depois de uma queda repentina de energia, enquanto o usuário utilizava o computador. Então vamos lá. Numa queda de energia, geralmente queima o componente. Então quando queima, ele não funciona. Se ele está dizendo que o computador liga
ele vai adiante, mas em algum momento ele trava ou desliga, sempre depois do boot, sabe o que aconteceu? Você tem aquela tríade que a gente já conversou aqui em outros blocos, tá? Você tem o HD com todas as informações guardadas e você tem a memória RAM, onde ela usa como suporte para os arquivos que estão carregados e que você está vendo na tela. Quando eu tiro informação daqui e jogo para cá, significa que o computador está ligado e esse arquivo está em uso. Quando acaba a energia de forma repentina, não dá tempo de voltar. E aí, se não dá tempo de voltar, o que acontece? Muito provavelmente, arquivos corrompidos. E arquivos corrompidos também causam travamento e a reinicialização do sistema. Então, a gente esquece a parte de hardware e vai direto para a parte de software. No caso do software, não pode ser o setup, porque o setup eu mexo antes da configuração, né? Aí ele tem aqui, ó, um aplicativo, mas ele não está falando que está funcionando durante um aplicativo específico. O antivírus, não, o antivírus ele não desliga o computador, não trava o computador, ele deixa mais lento. O driver causa algum problema específico. Então, sobrou o quê? A reinstalação do sistema operacional. Vamos ver? Vamos lá, muito bem, você descobriu o problema. Opa, vamos ler com calma aqui que ele subiu, tem muita informação. Quando houve a queda de energia durante a utilização do computador, alguns arquivos importantes do sistema operacional foram danificados. Ao reinstalar o sistema operacional, novos arquivos foram gravados por cima dos velhos que estavam com defeito e o problema foi resolvido. Porém, algumas vezes é preciso apagar o sistema operacional antigo completamente e instalar um novo, salvando os dados do usuário no local e formatando o HD. E aí vai cair naquilo que nós fizemos nos blocos anteriores. Você precisa ter um espelho da imagem, né, do seu sistema, o disco de recuperação e os backups dos seus arquivos. Neste caso, tendo tudo isso, você pode trabalhar normalmente a reinstalação do sistema, mesmo se tiver que formatar o HD, tá certo? Vamos lá, defeito 11. Sintomas. Durante a utilização do computador, ao acessar alguns arquivos no HD, o computador trava durante alguns segundos e volta a funcionar. Às vezes, ao tentar acessar alguns arquivos no HD, o Windows avisa que eles estão corrompidos e não permite o acesso. Vamos lá, então vamos pensar. Se ele está falando que o computador, durante a utilização, ele trava, né? Só que depois ele volta a funcionar. Significa que nesse caso, você deve lembrar que o computador trabalha com barramentos, né? Então a energia ela circula por esses barramentos e eles vão fazendo com que a informação circule dentro do computador. Se ele está travando, significa que alguma coisa está errada. A energia não está circulando normalmente. Mas uma possível causa disso seria, por exemplo, um HD lotado, um HD cheio, ou também pode acontecer com pouca memória. Se você coloca um HD maior, ou limpa o HD, ou coloca mais memória, pode ser que pare esse tipo de problema. Também pode ser que o seu computador está com problema de superaquecimento, então você poderia fazer uma limpeza, você poderia fazer uma série de coisas. Vamos ver a informação adicional. Às vezes pode-se ouvir uns estalos bem altos que vêm de dentro do computador. Putz, aí não, aí já resolveu o problema, né? Esses estalos são do HD. O HD tem um motor e uma agulha que ela vai fazer um movimento assim, ó, ela vai entrar e vai sair do disco, né? Então, conforme ele vai girando, ela vai fazendo a entrada e saída para fazer a leitura. E esse movimento estrala. Então, quando estrala é porque está batendo. E se está batendo, o HD está com problema. Ele não está conseguindo fazer a leitura correta. Então, eu vou direto na substituição do HD. Só que é óbvio, primeiro desligo o computador e vou direto lá no HD. Então, porque aí por esse barulho já está resolvido, né? Ó, parabéns, você descobriu o defeito. Um HD com setores defeituosos pode corromper arquivos e ocasionar travamentos curtos ou até travamentos em que é preciso desligar o computador e ligar novamente. Também é muito comum HDs com defeitos provocarem um barulho forte, como se fossem estalos dentro do computador, que é a batida da agulha no disco, tá? Então, esse é um defeito fácil. Sempre que você pegar um computador para consertar, você ouve o que está acontecendo, se ele começar a significa que o HD está batendo e não tem solução isso, tá? Não adianta você querer corrigir e achar que vai continuar trabalhando, que você vai perder tudo. Então salva todos os seus arquivos e troca o HD imediatamente. Isso não tem solução, tá? Vamos lá, opa, ganhei um no break ou então um estabilizador que eles têm o mesmo formato, nesse caso é um estabilizador, né? Para poder montar o meu computador. Vamos lá, próximo sintoma. O computador trava sempre
durante a execução de um determinado programa aplicativo. Então, o que ele está me falando já é a apresentação do problema com também a apresentação da solução, né? Então ele já está me dizendo que o programa ou o aplicativo está com problema, vou ter que reinstalar ele. Então mantenho o computador ligado, vou direto lá no aplicativo e mando reinstalar. E aí, ó, muito bem, você acertou. O problema, opa, tem muita coisa escrita aqui, vamos voltar um pouquinho. O problema estava mesmo no aplicativo, né? Ao reinstalar o problema foi resolvido. Porém, às vezes um programa não funciona ou trava o computador porque o computador não possui memória RAM ou velocidade suficiente para suportar o programa. Às vezes também é possível que haja uma incompatibilidade do programa com o hardware. Isso daí é aquela questão da arquitetura de 32 para 64 bits, que também nós já conversamos em outros blocos, tá certo? Então, resolvido o nosso problema. Agora eu ganhei a placa-mãe, meu computador está começando a ficar já chique, né? Tá quase inteiro pronto para eu poder montar, né? Próximo defeito aqui, vamos lá. Sintomas. Às vezes o computador não liga, apresenta bips longos e espaçados. Quando liga, às vezes trava na execução de qualquer programa, até mesmo antes do boot. Informações adicionais. O problema começou a acontecer depois que o computador foi transportado de uma casa para outra no porta-mala do carro. Então, ó, espera lá. O computador ele tem sensibilidade, certo? Ele é todo encaixado. Se ele é todo encaixado, significa que ele tem que ficar paradinho no mesmo lugar. Se ele vai no porta-mala do carro no transporte, ele vai bater nas peças, com a tendência a ela soltar, entendeu? Então você vai ter que fazer o que? Vai ter que abrir o computador e verificar. Vamos lá, abrir o computador, não tem jeito, tá certo? Aí ele fala, ó, nenhum problema aparente. Olhando para ele, parece que tá tudo em ordem. Mas eu vou direto onde? Ó, na limpeza ou na recolocação da memória. Primeiro de tudo, limpeza. A limpeza é natural que você desencaixe algumas peças para limpar e depois encaixe de novo. Isso, em geral, resolve qualquer problema, tá? Então vamos lá, limpeza primeiro. Ah, não pode, professor. Agora esqueci de novo, hein? Você está vendo que não é só você que esquece, o professor também esquece, tá? Liguei, muito bem, você conseguiu. Apesar de não estar aparente, havia um mau contato dos pentes de memória com os conectores da placa-mãe que estava causando problema. Isso aí é muito comum, tá? Mesmo se você não bate o computador, às vezes você deixa ele no chão, do lado da sua mesa, alguém vai varrer, dá uma batidinha com a vassoura, você encosta o pé nele, tudo isso pode acontecer. Então abre, tira as memórias, limpa ela com a borracha, com o pincel, conecta de novo e vai voltar a funcionar naturalmente, tá certo? Isso não é um problema de substituição. Ó, ganhei um processador e o cooler agora, tá quase pronto meu computador, hein? Falta bem pouco. Próximo defeito. Ao tentar carregar o sistema operacional, o computador apresenta a mensagem: disco sem sistema ou defeituoso. Disco sem sistema, quem que é? O HD. Significa que ou o sistema operacional foi perdido ou o HD está com problema, tá certo? Informações adicionais. O computador estava funcionando normalmente, quando de repente parou de carregar o sistema operacional e começou a apresentar a mensagem de erro. Então são duas possibilidades, ou o HD que está com problema, ou o sistema operacional. Primeira coisa que eu vou fazer, vou no setup para ver se não foi desconfigurado. Então vamos lá. Setup, realmente uma configuração errada de HD no setup poderia causar o erro no carregamento, mas neste caso não está nada errado. Aí você fala assim, professor, como é que o setup muda sozinho? O setup tem uma bateria. Pode acontecer da bateria acabar, se deixar o seu computador ligado muito tempo, a bateria acaba, porque ela vai recarregando conforme você usa, né? Então, se você deixa de usar, ele usa toda a carga da bateria e ele desliga. E aí, quando ele desliga a bateria, automaticamente você perde a configuração do setup e aí as informações que você deveria ter lá não estão, por isso que é possível e eu fui lá, tá certo? Agora, o próximo passo é verificar se os cabos estão lá, né? Se os cabos estiverem lá, eu abri o computador, se os cabos estiverem lá, lembrando que eu evito a reinstalação do sistema ao máximo, tá? Eu procuro sempre resolver o problema sem ter que reinstalar, porque há a possibilidade de você perder algumas informações. Aí ele fala assim, nenhum problema aparente, olhando assim os cabos estão todos conectados direitinho, então vamos lá, vamos ver o HD. Lembrando que eu tenho que desligar o computador, vamos ver o HD. Realmente o HD poderia estar com algum problema no setor 0, que é o setor do boot, né, que é onde ele guarda aquela parte de inicialização, né, ocasionando a falha do carregamento do sistema operacional, mas nesse caso o problema não está no HD. Além disso, existem
HD, existe outros procedimentos, acho que está escrito errado aqui, que você deve tentar antes de trocar o HD. Isso daqui é questão de economia mesmo. Ele falou, não adianta você trocar o HD sem saber se tem outras coisas com problema. Então apontou para onde? Lá para a reinstalação do sistema operacional. Então vamos ver. O computador está desligado, agora eu esqueci, ao contrário, né? Tem que ligar o computador para fazer a reinstalação do sistema. Aí lá, muito bem, você descobriu o defeito. Algum arquivo do sistema operacional necessário para o carregamento do sistema foi apagado ou danificado por mau uso ou até mesmo um vírus. Pode ter acontecido aquele problema da energia que nós já falamos, de ele ter sido corrompido no uso e no caso de queda de energia. Ao reinstalar o sistema, foram gravados no HD novos arquivos necessários ao boot e o problema foi resolvido. Vamos lá. Então, o que ele está me dando? Um disco com a instalação do sistema operacional. Meu computador está praticamente pronto, né? Defeito 15. Sintomas. Logo ao ligar o computador, o autoteste, o post, exibe a mensagem HDD Failure, falha no HD. Após a mensagem, o computador suspende suas atividades, não chegando nem mesmo ao iniciar o boot. Aí lembra que primeiro de tudo eu vou no setup para ver se ele reconhece o HD, depois eu abro para ver se os cabos estão conectados e por último substituo o HD. Lembra que também pode ser a fonte que não está fornecendo energia para ele, então eu vou no mais fácil, sempre no setup. Boa tentativa. Uma configuração errada no HD, no setup poderia causar problemas no acesso ao HD, mas geralmente quando o HD está mal configurado, ele até funciona e consegue carregar o sistema operacional. Não é o caso, ele está dizendo que está dando falha direto, né? Aqui poderia ser simplesmente que ele está falando não conecte o HD no setup, tá certo? Porque tem como você entrar lá e falar, mesmo o HD estando conectado, eu não quero que use, por isso que a gente faz isso. Vamos por excesso de zelo aqui, ó, desligar o computador e vamos na fonte para ver o que pode estar acontecendo, se ela está gerando energia para o computador. Boa tentativa, uma fonte de alimentação com defeito poderia não estar fornecendo energia corretamente, não é o caso. Então vamos aqui abrir o computador para ver se os cabos estão conectados. Olha lá o que aconteceu, ó. O HD está sem o cabo de energia conectado, significa que o problema foi encontrado. Aliás, ele está com o cabo de energia conectado, mas o cabo flat que a gente está vendo aqui, ó, ele está solto, dá para perceber, ó, onde eu estou circulando o mouse aí, ó. Ele deveria estar completamente encaixado nesses pinos dourados aí, ó, e ele está solto. Ou seja, não é nenhum problema que o seu computador tem, o cabo soltou. Professor, como é que solta sozinho isso? Você não tem o ventilador que fica dentro do computador, que é a ventoinha, o chamado cooler, ele fica girando, ele fica tremendo. Então pode ser que o cabo ele vai soltando com aquela trepidação, ou até a própria fonte tem um ventilador também, que acontece a mesma coisa, tanto que o computador faz barulho enquanto ele estiver ligado, tá? Então você faça essa correção, né? Então você vai lá fazer a correção do sistema. Então vou fazer chamada limpeza, né? Porque quando você faz a limpeza, você desconecta tudo, limpa e conecta de novo, então não há substituição de peça, tá? Então parabéns, você descobriu o problema. O cabo de dados que liga o HD à placa-mãe estava com mau contato, ocasionando a perda da conexão, ou seja, ele só não estava achando o disco, né? Ganhei uma placa de vídeo agora, olha que legal, ou seja, o meu computador já pode estar sendo montado, né? Ah, perdão, essa daqui é a placa de rede, né? Que olhando assim elas são iguais. Defeito 16, né? Esse defeito aqui eu vou deixar para a gente fechar lá no próximo bloco, tá certo? Porque a gente vai fazendo, você vê que o tempo vai passando rápido, né? Como eu tenho que fazer os blocos com o tempo certo, então eu vou fechar aqui esse bloco e aí a gente já volta para dar continuidade nisso, tá bom? Até já, segura aí.